quais são os 9 ingredientes do fruto do Espírito? Vamos lá. Amor. O que mais? Vamos pegar a cola? Gálatas 5, 22, 23. Vamos pegar agora a colinha. Vamos fazer colinha? Então vamos lá. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual deles que vocês não têm? Desses aí, qual que vocês não têm? Domínio próprio, você não tem, né? Você é motoqueiro, né? A gente sabe disso. Ele é motoqueiro. Então, se tem uma coisa que motoqueiro não tem, é domínio próprio. Principalmente quando ele entende que você fechou ele porque você quis. Aí você passa perto, o que você faz? Que Deus abençoe. Renato. Renato. Fecha essa porta aí, fazendo favor. Além de conversar, ficar na porta. Já resolve isso rapidinho. Tá vendo? Então, olha aí, gente. O que mais que vocês não têm desses aí? Paciência, você não tem. O que mais que não tem? O que vocês não têm disso aí? Oi? Mansidão. O que mais que vocês não têm? O que vocês acham que vocês não têm? Posso dar uma notícia para vocês? Se vocês têm Cristo, vocês têm todos. O problema não é o fato de não ter. O problema de vocês é que vocês não usam. O nosso problema não é não ter, nós temos. Me fala uma coisa que vocês já, assim, saíram para comprar e depois vocês descobriram que vocês tinham em casa. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Não? A senhora riu. Estou sabendo. O que a senhora já aprontou? O que a senhora aprontou? Nem lembra, mas a senhora já fez isso. Né? O duro é quando você compra um negócio e você vai lá mexer na sua despensa e você encontra. Pô, mal tinha isso. Por que eu fui comprar? Agora fica com 2. Né? E às vezes eu compro um negocinho que eu gosto tanto, eu vou lá e compro outro. Aí a Marli fala, mas por que você comprou outro? Você já tem. Eu falo, vai que quebra. Vai que quebra. Então vamos lá. A base da fé, então, é o amor. O amor tem que ser aquilo que nos direciona em tudo. Sem amor, não dá. Então, algumas pessoas perguntam para mim, pastor, o que eu devo fazer, né, em determinada situação? Então, todo mundo gosta de regras. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Primeiro você vai... Então, às vezes você vê gente dando palestra assim. Gente, primeiramente. Aí você fica esperando o quê? O que você fica esperando? E não tem. Mas acostumou tanto falar o quê? Primeiramente. E segundo, não tem segunda. Às vezes não tem. Às vezes é só o primeiramente. Então, algumas coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que começar a pensar sobre princípios. Os princípios não mudam. Porque, veja só, em cada situação, a gente tem que olhar que essa situação ela pode mudar da noite para o dia. Então, nós vamos criar uma regra dentro de casa. O filho vai ter que fazer isso, isso, isso. Tem dia que ele está doente. Tem dia que ele ficou o dia inteiro fora. Então, às vezes, a gente cria algumas regras aqui dentro e, por exemplo, 11 horas da noite tem que fechar a luz e tem que ir todo mundo embora. E hoje tem que fechar mesmo porque é um sistema de segurança que à meia-noite desliga tudo, apaga tudo e tem que ir embora. Se você estiver aqui dentro, vai disparar alarme. Então, a gente já estabeleceu isso. Mas é o que eu falo. Às vezes alguém liga para mim, poxa, pastor, a pessoa ficou mais que 11 horas da noite, está todo bravo.
E aí você vai descobrir o que aconteceu. Quebrou o negócio. Chegou alguém naquela hora. Mas o que você já faz? O que você já faz? Porque você estabeleceu o quê? Regras. E a gente nem para ouvir. Então, o que nós temos que começar a pensar? Em princípios. Primeiro, isso é uma atitude de amor. Outra coisa que a gente falou, né, há 2 domingos atrás aí, sobre alegria. A gente não acha que a alegria é uma disciplina espiritual. Alegria é uma disciplina espiritual tanto quanto oração, tanto quanto jejum, tanto quanto leitura da palavra. E a alegria é alguma coisa assim que assim brota do nosso coração. A gente assim, agora a gente é alegre. Quem é alegre aqui todo dia? Peterson. Eu nunca, esse menino ele fica triste, vocês dois? Tem alguma coisa que faz vocês ficarem tristes? Assim, ficar. Vocês brigam? Difícil. Quer ver, gente? Fiquem em pé, vocês dois. Quer ver? Olha para todo mundo. É isso, ó. A gente não combinou nada. Esses dois é assim. Todo dia, toda vez que você encontra eles, você fica torcendo. Será que eles nunca brigam? Acho que é alguma coisa assim, deve ter algum negocinho assim. Estão sempre sorrindo. Alegria é uma disciplina. Disciplina. Acabou de descer o carro aqui, a Marli falou assim para mim, vou falar alguma coisa, não briga comigo. Eu falei, mas por que eu vou brigar? Por que você acha que eu vou brigar com você? Ela disse, pô, tem uns tatame aí que estão velhos. Então, joga fora. É que eu não gosto que joga nada fora daqui. Então, joga fora. Não dá mais. Eu falei, não, eu vou levar lá para o acampamento. Acho que eu vou fazer um trilho lá na lama para a molecada passar. Eu acho que eu levo para lá esse negócio aí. Acho que eu dou um jeito nesse negócio. Alegria é uma coisa que a gente tem que praticar. E é espiritual. A gente acha que a alegria não é algo espiritual, gente. O que o diabo faz? O que o diabo adora fazer dentro de casa? Arrancar o quê? Quando você não tem alegria, você tem vontade de fazer as coisas? Quer ver as irmãs agora, as irmãzinhas aí. As irmãs, quando cozinha sem alegria, como é que sai a comida? Como é que sai a comida quando cozinha sem alegria? Oi? A comida sai ruim, né? Eu já vejo assim, quando o negócio está ruim, eu já vou para o ovo, que é a segurança. Perguntei, bem, o que nós vamos ter que fazer? Não sei. Falou, não sei. Eu falei, pronto, eu já sei o que eu tenho que fazer. Tá? Então, tem dia que está alegre, que vai lá, que monta aquele negócio todo, tudo. Né? Então, hoje é um daqueles dias que eu já sei o que eu tenho que fazer. Que eu perguntei, o que vai ter de almoço? E ela responde, não sei. Aí eu já sei. Então, é alegria, gente. Quer ver uma coisa? Vocês que trabalham com comércio, vocês já foram atendidos com alguém mal-humorado? Que dá vontade de falar. Eu vou contar aqui. Eu fui no mercado lá, aquele tal de lá. E aí eu peguei a senha. Demorou para na hora que eu peguei. Eu era a senha, eu acho que era 2002. Quando eu saí, estava na 2084. Aí eu paguei, eu falei, eu vou falar para o gerente daquela moça que me atendeu com mau humor. Aí eu esqueci de falar. Aí eu falei, eu não vou voltar lá agora. Mas às vezes eu pergunto, quando eu estou sendo maltratado, você está com algum problema, querido? Você está com algum problema? Posso te ajudar em alguma coisa?
pessoa toma um susto porque ela acha que você vai gritar com ela. Para. Está acontecendo alguma coisa com você? Porque é horrível você ser atendido, né, dessa forma. É horrível. E aí a gente vai na terceira coisa, que é paz. O que é paz? O que é paz? Fala tanto em paz, o que é paz? O que vocês acham que é paz? O que vocês acham? Não andar ansioso. Eu tenho toque. Tendo aula aqui. Tá bom? Roubaram a minha paz. O que é paz? O que é paz, gente? Conta para pagar, está vencendo. O que arranca da gente? Doença. O que tirou? Quem aqui já teve a casa assaltada, roubada? Alguém que já foi roubado aqui? Quando nós mudamos para cá, a casa pastoral não estava pronta. E ao lado da casa pastoral era tudo terreno, era mata, e o fundo era mata. Mas era um bairro muito tranquilo. Sempre foi um bairro muito tranquilo lá. E nós fomos fazer um culto na casa de uma irmã, né, com as crianças. E quando nós chegamos, eu parei o carro, que eu abri a porta, que eu olhei, eu falei, não entra. Não entra. Eu já olhei assim a sala, já não tinha televisão, estava tudo revirado e foi entrando. E eles levaram roupa, levaram tudo que a gente tinha lá. Não levaram o terno, eles não eram crentes. Então, os ternos eles não levaram. Mas as outras roupas levaram, forno de micro-ondas e tal. Aí a porta estava arrombada lá no fundo. E a partir daquele dia, a gente já não entrava mais em casa como a gente entrava. Toda vez que a gente parava o carro, a gente abria a porta e o quê? E olhar. As crianças já não queriam mais ficar sozinhas em casa. Porque elas viram, né? O Thales e a Sofia eram pequenos, viram o quarto todo desarrumado, virado. E aí eles tinham que ficar juntos. A gente tinha que dormir os quatro na mesma cama, porque eles não tinham, eles tinham medo de ir para o quarto. Então o que roubaram da gente? Quer ver uma coisa? Descobriram a infidelidade um do outro. O outro foi infiéis. O que rouba? O que rouba? O que eu falo, a coisa mais gostosa do mundo é eu chegar em casa e deixar meu celular, eu perder meu celular. Deve ser horrível você entrar dentro de casa e a tua mulher falar, me dá aqui teu celular, deixa eu ver o teu celular. Deve ser horrível a pessoa olhar para você e perguntar, posso ver tua conta do banco? Deve ser horrível. Às vezes eu atendo alguns casais aqui que ele não sabe a vida dela e ela não sabe a vida dele. Não sabe. E aí, falta de amor? Sim. Confiança? Sim. Mas o que não tem naquela casa? Então tem gente que é perturbado. Que é perturbado, o tempo todo é perturbado, não dorme, não come.
não descansa, é extremamente agitado. Porque o que falta? Então vamos ver qual que é a importância da paz. Primeiro, vamos lá em João 17. Quando Jesus foi ao céu, essa é a última oração que ele faz. Pegar o versículo bem claro. Perdão, Filipenses 4:7. É que aqui ele vai falar da alegria, tá bom? Vamos ver Filipenses 4:7. Quem que nos dá essa paz? Eu achei interessante sexta-feira, quinta-feira, na hora que foi anunciado a morte daquela irmã. Ela tem uma filha que não é cristã. E ela tem uma filha que é cristã. A que não é cristã, ela gritou. De uma forma tão intensa que aquilo me deixou totalmente desesperado, desestruturado. Os médicos tiveram que entrar no quarto, ali na sala onde elas estavam, e aplicar um medicamento para ela acalmar. Mas era um berro, um negócio muito, muito forte. 15 dias atrás eu tive um velório de um pessoal haitiano. Eu não sei se aquilo é cultura ou não, mas as mulheres gritavam um negócio assim que era de urrar. O que é essa paz que excede todo entendimento? É que nessas horas, você olha, você não entende por que essa pessoa consegue viver assim. O que é esperado da gente? O que é esperado nessa hora? Da morte, da tragédia? O que é esperado de todo mundo? O que se espera no momento do desespero, da tragédia? O que se espera no momento da notícia ruim? O que se espera? Qual é a reação que a gente espera das pessoas?
Qual é a reação? Tristeza, desespero. Oi? O que a gente espera nesse momento? Oi? Você espera do consolo? Você acabou de ser mandado embora, você perdeu o emprego. O que você espera dessas pessoas? Você recebe um diagnóstico terrível. O que você espera das pessoas? Descontrole. Isso é normal. O que não é normal? O que não é normal? Então, por que é importante a paz? O que faz a gente ser alguém, a gente vê que essa pessoa tem paz? Autocontrole. A senhora tem? Claro. Como a senhora não tem? Na hora da morte, por causa da dor, a perda é difícil. Difícil. Eu acho que a senhora tem autocontrole, sabe por quê? Pela nora que a senhora tem. Então, depois que qualquer coisa que vier é... O que acontece? Vocês entenderam como é importante ter paz? A gente pensa na paz somente nos momentos o quê? Que tá, a gente precisa ter paz no coração. E sabe qual o momento que eu tive que ter paz? Eu tive que ter paz 15 dias atrás, quando a polícia chega aqui na porta da igreja e pergunta para mim: acharam o carro do teu filho. Teu filho se chama Thales? Acharam o carro do meu filho. A polícia está aqui, o carro de polícia está aqui, na frente. O povo tudo descendo da igreja. Tchau, pastor. Às vezes estava num encontro de casais, num sábado, num domingo, estou ministrando para os casais. E aí meu filho me manda mensagem, bati o carro. Essa madrugada eu estava voltando do plantão, dormi e bati o carro. Como é que você vai ministrar? Então, a gente pensa na paz como algo que é paz. A paz ela é uma ferramenta, é uma disciplina espiritual da nossa vida. Vamos ver João 14, 27. Se a senhora tem ou não tem paz? O que diz João 14, 27? Sim, eu falei João 17, é João 14, 27. Vocês têm paz ou não têm paz? Tem ou não tem? Tem que ter, não. A gente tem ou não tem? Por quê? E a gente está querendo cura, a gente está querendo milagre, a gente busca Jesus para essas coisas. A gente só busca Jesus para coisa grande. A gente não busca Jesus. Gente, isso aqui, quando eu olho um crente com paz, tem gente que eu quero sentar perto aqui, ficar ouvindo, conversando com ele horas e horas e horas. Porque ele transmite o quê? Porque quem tem paz transmite o quê? Paz. Se você for crente e um crente te encontrar, como que ele te saúda? O que ele te saúda? Paz do Senhor. Se ele for batista, o que ele vai falar? Graça e paz. Por que a gente saúda com a paz do Senhor? Se você for da congregação cristã, como é que se saúda na congregação cristã?
Paz de Deus. Por que todo mundo saúda com paz? Não saúda assim, oração em Jesus. Jejum. Por que a gente saúda todo mundo? Por que a gente tem que desejar paz o tempo todo para todo mundo? Porque vocês são insuportáveis. A gente é insuportável. Vocês conseguem ter a noção do valor do que é ter paz? Então vamos lá. Você olha aquela mesa, você vê esse povo tudo aí às vezes viajando, né? E aí todo mundo diz, nossa, fulano é feliz, fulano é... Será que aquele cara sentado naquela mesa, ele tem paz? Ou ele está comendo com 3 celulares ligados? Ou ele está comendo pensando no evento? Ele sai com a família. Não sei se vocês já viram, é que eu não reparo a vida dos outros, né? Eu não sou de reparar ninguém. Mas aí você vai viajar, você vai nesses lugares, você vê a esposa, os filhos brincando e o cara o quê? O cara o tempo todo aonde? Será que isso é paz, gente? Paz foi ontem sair daqui 9h30 da noite, né? 10 horas da noite. Chegar em casa não tem o que comer. O que a gente vai comer? Aí ela foi fazer a marmita pro Thales. Aí eu perguntei, vai sobrar para mim? Ela falou, não. Ela teve coragem de falar, não. Ela fez um lanchão para ela, mas também passou mal a noite, bem feito. Mas não fez para mim, acredita? Ainda bem que eu passei, eu comprei um panetone velho, né? Fui lá naquele panetonezinho. Ainda a gente foi ver a série, o finalzinho da série. É bom demais, gente. Comendo um lanchão assim na minha frente, falei, também não quero. Você quer um pedaço? Não quero. Também não quero. E hoje eu dei o troco. Já acordei cedo e fiz o café para ela. Mas não falei nada. Só para ela ficar na consciência. É bom demais, né não? Bom demais ter isso, ter esse tempo. Né? O filho tinha chegado do serviço. Essa simplicidade da gente. Mas se a gente precisar de paz, a gente vai ter. Sabe por quê? Porque eu ganhei a paz. Eu tenho que entender que eu tenho paz. Eu tenho que entender que eu posso usar essa paz nesse momento difícil. Tá? Se você tiver que fazer qualquer coisa, o que te direciona, o que faz com que você faça o que você está fazendo com uma certeza de que o que você está fazendo é certo? O que é? É oração? O que faz você ter certeza de que o que você está fazendo é correto? Vamos ver Colossenses 3, 15 a 17.
que diz aí? A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Então, o verso 15, o que diz para nós? Se o que você vai fazer não vai te trazer paz, se o que você vai fazer vai te trazer paz, não te dá paz, então, às vezes eu falo para a Marli, eu não estou em paz em fazer isso. Eu já sei a resposta, qual é a resposta dela? Mas eu quero. Cuida da vida do senhor. Aí eu pergunto de novo para ela. Fácil, ela fala. Você que sabe. Ainda bem que isso não sai, não, né? Porque isso aqui não está gravado. Às vezes eu faço, Richard. Sabe o que acontece? Às vezes dá certo. Só que o que roubou de mim? Valeu. Deu certo. Mas não deu paz. Deu certo para mim. Às vezes ela vai ficar emburrada. Vai estragar o ambiente de casa. Vai estragar coisa aqui dentro. Mas eu fiz. E o que roubou? Valeu. Mas eu fiz. Eu fiz. Então esse é o problema das pessoas dependentes, né? Para ele, paz não é uma coisa importante. Para mim é. O que eu pergunto para todo mundo? O que é melhor na vida? Ser feliz ou ter razão? O que a senhora acha? As duas coisas. Sábia. É exatamente isso. A senhora acertou hoje assim, a senhora ganhou 10. O que é bom na vida? Ser feliz ou ter razão? Os dois. Mas você sabe, com a Marli, quando eu tenho mais razão na vida? Quando eu reconheço que ela tem razão. Nossa, quando eu reconheço que ela tem razão, é uma paz em casa fantástica. Quando eu olho para ela e falo, não, você tem razão, você está certa. Gente, essa semana eu fui duro. Né? Porque ela falou, eu falei que não era, tal. Aí, realmente não era. Ela fala, você não vai pedir perdão? Eu falei, não, isso é muito pequeno para pedir perdão. Tem que ser coisa grande para pedir perdão. Essas coisas assim eu não vou perder. Ela falou, mas você não dá o braço a torcer. Eu falei, tô sim. Só de eu fazer o que você está pedindo, né, que eu vi que você tem razão mesmo. Me perdoa. Então tem gente que é isso. Eu estou certo. Porque a paz para ele não é um negócio que vale a pena. Ele briga com a família inteira. Mas ele está certo. Ele está certo. Ele brigou com todo mundo. Ele briga com todo mundo. Não, vocês, será que vale a pena isso? Será que vale a pena brigar com todo mundo? Né? Tem um irmão aqui na igreja que o pai está
está com câncer, tem um tumor no cérebro. E aí estava fazendo biópsia, ficou internada. Aí a família dele, né, de São Paulo, veio visitar. E a esposa estava ali na porta, falou, olha, não pode entrar, porque só vai entrar no horário da visita. E eles falaram, não, nós viemos de São Paulo. Ela falou, não pode entrar. Aí as duas que eram muito amigas, né, são cunhadas, uma brigou com a outra, falando, não, eu vou entrar, eu vou ver. E aí, não, você que não quer. E aí ela achou que a esposa não queria. E aí eles deram um jeito e entraram. E aí imagine como é que ficou a família, né? E aí o filho deles, que estão na igreja, me ligou, porque a filha de lá foi falar com ele como que a mãe foi tratada. Aí ele pegou e falou, você também, tua mãe tratou mal minha mãe. Aí você imagina como que o negócio ficou. Ficou lindo, ficou lindo. Aí ele me ligou. Pastor, aconteceu tudo isso, tudo isso. O senhor acha que eu tenho que tomar uma postura de... Porque sempre acontece isso, a gente sempre tem que ceder, tal, tal. O que o senhor acha que eu devo fazer? Eu falei, pede perdão para ela. O senhor entendeu o que eu contei para o senhor? Eu falei, entendi, cara. As duas se amam. Então a coisa é... Elas viveram a vida inteira brigando, você não vai agora arrumar, você não vai consertar isso. As duas brigam o tempo todo, mas estão sempre juntas, né? Família, não é isso? A senhora briga com a família, não briga? Mas está sempre junto, né? Um fala mal do outro. Eu sei. Isso acontece também na família deles. Na minha não acontece esse negócio, não. Aí eu falei, pô, pede perdão. Aí ele ia te ligar, eu falei, não liga não, porque se você ligar, você vai brigar. Escreve uma carta falando que sua mãe, que a mãe dela se amam, tal, e que nessa hora realmente saiu o diagnóstico. O pai agora está num processo bem avançado da doença. Eu falei, vocês vão brigar agora com teu pai assim? Pede perdão para ela. Aí ele fez, mandou mensagem para mim, dá uma olhada, pastor, lê isso. Eu, não, cara, legal, bom, manda sim. Aí veio a resposta do outro lado. Ah, você que me perdoe, você não precisa pedir perdão. Eu te amo tanto. Eu prefiro paz, gente. Eu prefiro paz em casa. Eu gosto de paz. Não sei, eu acho que eu tenho alergia à confusão, tenho cara virada, não sei, eu passo mal. Eu passo mal. Então, não vai trazer paz? Não faz não, né? E aí que tá. Paulo também vai dizer algo mais sobre a paz para a gente. Está lá em Romanos. Vamos abrir lá em... Desculpa, esse é de 1 João. 1 João capítulo 3, 20 a 23. 1 João 3, de 20 a 23. O que diz aí? Se o nosso coração, o quê? Teu coração está te condenando? Quando o coração condena, acabou a paz. O verso 21.
Amados, se o nosso coração não nos condena, temos o quê? Paz. Paz. Numa versão mais antiga está paz. Paz diante de Deus. O verso 22. E dele recebemos tudo que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, no verso 20, né? Você não tem paz? Nós vivemos aqui um processo de sucessão pastoral aqui. E, de um momento, o conselho aprovou. E aqui nós sempre trabalhamos assim, né? O conselho aprova, eu tenho que aprovar. Se eu aprovar e o conselho não aprovar, nós não vamos à frente em nenhuma decisão que a gente tem. Se o conselho aprovar e eu não aprovar, a gente também não avança. E o conselho havia aprovado. Mas eu não senti paz. Eu não senti paz. E se eu não tenho paz, eu não vou fazer. Eu não vou comprar. Eu não vou vender. Eu não vou contratar. Eu não vou fazer absolutamente nada se eu não tiver paz no coração. Então, quando eu estou te saudando com a paz do Senhor, graça e paz, isso tem uma importância tão grande. Talvez a gente não saiba que essa é a base da nossa fé. A base da nossa fé é paz. É possível ter paz sem graça? É possível ter paz sem graça? O que é uma pessoa sem graça? O que é uma pessoa sem graça? Sem graça. Você conhece gente sem graça? Como que é gente sem graça? Que não tem graça. A senhora conhece alguém sem graça, além do Juvenal? Não? O Juvenal tem graça? Casou com ele, né? Às vezes ele tem graça. Às vezes ele fica sem graça. Não vem que... Não, por que igual eu? Como? Não tem graça. É igual eu. Se não tem graça, é sem graça mesmo. É sem graça. Por isso que a gente saúda as pessoas com o quê? Graça. Porque sem graça é impossível ter paz. Se eu tenho graça, o que eu tenho? Paz. Porque se eu não tiver graça, eu não tenho paz. Alguma pergunta? Alguma dúvida? A partir de hoje, seu Richard. O senhor vai fazer o que? Ela falar para o senhor fazer? Oi? O quê? Comprar alguma coisa a mais, assim, que quer, né? Eu gostei, posso comprar, mas é caro, daí não dá, né? Porque se comprar, o que vai acabar? Mas daí como é que faz? Não é só o dinheiro que acaba. O que acaba? Rapaz, acaba. Não dorme à noite, boletão vencendo, né? Os boletão tudo na porta, então tira Roubou o quê? a paz. É. E por que ela não vai comprar?
Porque ela não quer que perde o quê? Paz. Então vamos lá, gente. O que vocês estão entendendo desse fruto do Espírito? A gente lê aquilo tão rápido, não é isso? Que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A gente fala isso de uma forma tão... A gente nunca faz campanha na igreja para a gente viver o fruto do Espírito. Vamos viver o fruto do Espírito? Vamos fazer uma campanha de 1 mês. Todo mundo vai viver o fruto do Espírito agora. E a gente só sabe o valor da paz quando? Quando? Não, quando a gente ganha. As duas coisas. Foi. Então, falei isso para a Marli outro dia, né? Estava indo no cemitério lá, cemitério da paz. Olha como chama. É memorial também. Então, o último lugar, se eu sair da memorial, eu vou lá para o memorial. A minha vida vai ser memorial a minha vida inteira. Então, tem um cemitério. E tem 2 entradas, né? Visitante e a outra entrada. Que não diz nada. Não está escrito. São 2 portas. Você chega na frente do cemitério. Uma é visitante e a outra não tem nome. E aí eu cheguei na porta do cemitério, olhei para a Marli, qual das 2 eu pego? Visitante ou essa outra? Aí eu perguntei, para que você acha que deve ser essa outra? Ela falou, sei lá. Eu falei, deve ser morador. Se uma é visitante, a outra o que é? É morador. Eu falei, eu vou pegar essa. Ela, não, pega a outra, é visitante, se é morador. Eu falei, mas a gente tem um terreno aí. Ela falou, então entra você aqui. Eu falei, não, vamos para não ter briga, vamos pelo visitante. Então, aí depois do velório, né, ela pegou e falou, você viu a Miriam? Miriam agora perdeu o Valdemar, né? E ela falando, né, que ele foi, que eles viveram muito bem, né, que eles aproveitaram a vida e tal. E a Marli olhou para mim e falou, bem, a gente tem que se cuidar, tem que amar um ou outro enquanto a gente está em vida, né? Porque depois que a gente parte... Eu olhei para ela e falei, não vou cuidar de você porque você vai partir, não. Eu vou cuidar de você porque você está viva. Não vou esperar. O que me motiva não é você partir. O que motiva é você. Essa mulher olhou para mim e falou, é você que está falando isso? Eu falei, lógico. Você acha que motiva as pessoas viverem, fazerem as coisas porque elas vão perder ou porque elas ganham? Então, gente, paz é algo fundamental para você exercer a sua vida cristã. Crente que não tem paz, desculpa falar, não é crente. É perturbado. É perturbado. Porque é um presente de Deus ter paz. Amém? Tudo bem, gente? Amigos? Paz do Senhor? Amém? Então, que bom, né? Bom saber que vocês têm a paz do Senhor. Vamos orar. Pai, queremos agradecer por essa manhã, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos tem ensinado. E, ó Deus, como é bom saber que a paz do Senhor que nos dirige, que essa paz o Senhor já deu para cada um de nós e nós temos acesso e nós podemos ir aonde a gente for, desejar a Tua paz. É o que nós pedimos, Pai querido, que a gente seja agente da paz. Pedimos isso em nome de Jesus, amém? Quando Jesus enviou os discípulos, o que Ele disse para eles fazerem em todas as aldeias que eles entrassem? Todos os lugares, quando Jesus falou para eles irem, Ele pediu para eles fazerem o quê? Qual era a primeira coisa que eles tinham que fazer? Qual era a primeira coisa que eles tinham que fazer? Pregar, ensinar, condenar. Qual era a primeira coisa que eles tinham que fazer quando eles chegassem em qualquer lugar que eles fossem?
Desejar? Se aquele povo recebesse a paz, amém. E se aquele povo não aceitasse a paz? A paz vai volta para você. Então, se você era da Assembleia de Deus e você saiu da Assembleia de Deus, alguém vai te desejar a paz? Se você sair de uma igreja, daquela igreja, alguém vai desejar a paz para você? Você era da Assembleia de Deus, por exemplo. Se você encontrar essa pessoa no supermercado, ela vai dar a paz do Senhor para você? Não, porque agora você não faz mais parte. Se você sair aqui da memorial e eu encontrar você, você desviou da igreja, eu vou desejar para você graça e paz? Também não, porque agora você não é mais daqui. Se você deixar de ser da congregação, alguém vai dizer para você paz de Deus? Também não. E o que Jesus falou? Por que a gente só dá a paz do Senhor para crente? Por que a gente não dá a paz do Senhor aonde a gente vai? Ó, que a paz esteja com você. Pensa nisso. Que a paz Ele me deu para eu dar para os outros. Tá bom? Bom dia.